Se você for como eu, algumas das suas memórias de infância mais queridas envolvem horas e horas brincando com seus brinquedos. Mas e se eu dissesse que alguns dos seus brinquedos de infância favoritos podem não ser o que você pensava? Bom, a hora da brincadeira acabou, porque agora vamos mergulhar em algumas das teorias mais perturbadoras e estranhas sobre brinquedos que vão acabar com sua infância. A hipótese do tijolo de carne. Do Millennium Falcon até Hogwarts, é possível construir praticamente qualquer coisa com blocos de Lego. Afinal, é uma diversão bem inocente, né? Mas você já parou para se perguntar do que esses blocos são realmente feitos dentro do universo Lego? Considerando que no universo Lego, tanto as figuras quanto as casas de Lego são feitas do mesmo material, alguns fãs apontam que, logicamente, isso significa que elas vivem em casas feitas de sua própria matéria. Resumindo, pessoas Lego construindo casas Lego é como nós humanos construindo prédios com nossos próprios corpos. Bem perturbador, não é mesmo? Mas fica tudo ainda mais assustador quando você para pensar. A principal pergunta que a teoria levanta é: o que veio primeiro? O bloco de Lego ou o homem Lego? É possível que ao chegarem no fim de suas vidas, os cidadãos Lego passem por um tipo de doação obrigatória de órgãos, ou algo do tipo, onde suas partes são reaproveitadas para serem usadas nos blocos usados para as estruturas. Essas estruturas manteriam as memórias e sentimentos dos homens Lego, dos quais fizeram parte, conspirando silenciosamente contra as figuras Lego que vivem dentro delas. Uma explicação alternativa para a hipótese do bloco de carne de Lego usa a ciência do mundo real para inverter a teoria. A ideia é que, na realidade, tanto nós humanos quanto os blocos, assim como tudo no universo, são fundamentalmente feitos de átomos e moléculas. Portanto, dentro do contexto do mundo Lego, o termo Lego poderia se referir aos átomos fundamentais que constituem tudo em seu universo. Essa teoria é mais plausível? Sim. Mas será que você vai conseguir esquecer essa teoria depois de escutar? É claro que não. Embora o conceito de estruturas Lego feitas de blocos de carne seja apenas uma teoria, na realidade existem alguns paralelos reais que podemos traçar entre os fascinantes reinos de Lego e a biologia humana. A dimelia ulnar, mais conhecida como síndrome da mão espelho, é uma condição congênita ultra rara, onde alguém nasce com uma estrutura extra ou duplicada parecida com uma mão. Com menos de 100 casos registrados em toda a história humana, os casos de mão espelhadas oferecem um vislumbre de como a biologia Lego se pareceria no mundo real. Pôneis programados. O fenômeno My Little Pony começou há mais de 40 anos, com a primeira geração de pôneis de plástico lançados pela Hasbro em 1982. Mas um detalhe escondido pode fazer você olhar para eles de um jeito diferente. Para os desinformados, cada personagem de My Little Pony vem com um símbolo único em suas traseiras, conhecido como Cutie Marks, que a princípio pode significar marcas fofas. O verdadeiro propósito dos Cutie Marks é um assunto de intensa especulação e debate entre os fãs da série. Oficialmente, os Cutie Marks são símbolos mágicos que aparecem na parte lateral de cada pônei para representar o seu talento e personalidade. Dentro do universo, Cutie Marks são celebrados como símbolos da individualidade, crescimento pessoal e a busca pelo verdadeiro propósito da vida. Quando um pônei descobre seu talento e conquista o seu Cutie Mark, é normal que esse seja um momento de celebração. Mas existe uma teoria sombria dos fãs que sugere uma interpretação mais sinistra sobre o que esses símbolos realmente podem estar fazendo com os pôneis. Em um episódio da série animada de My Little Pony, a Apple Bloom é infectada por uma condição misteriosa chamada Cutie Pox, que faz com que Cutie Marks falsos apareçam por todo o seu corpo. E de maneira perturbadora, ela é obrigada a realizar múltiplos talentos contra sua vontade. E, no fim das contas, os novos Cutie Marks são os culpados. Alguns fãs acreditam que a mera existência da Cutie Pox sugere que esses símbolos podem transformar o talento de um pônei em uma obsessão, forçando o pônei a realizar suas habilidades mesmo que vá contra sua livre vontade. Agora, no caso da Apple Bloom, os pôneis deduziram que ela estava sendo punida porque, na ânsia de descobrir sua habilidade especial, ela fez o seu Cutie Mark aparecer antes do tempo, usando algum tipo de magia. Mas isso não seria mais uma outra prova de que alguma força superior por trás dos Cutie Marks tem meios nefastos de punir pôneis que saem da linha? É possível que, com as habilidades que os pôneis demonstraram durante um surto de Cutie Pox, os Cutie Marks possam funcionar como uma forma de reforço psicológico, como uma droga que afeta o cérebro. Quando um pônei faz o que o seu Cutie Mark manda, ele se sente bem. Mas se um pônei se recusa a cumprir as expectativas do seu Cutie Mark, ou vai contra seus desejos, como a Apple Bloom fez, o pônei é punido. Até a posição dos Cutie Marks é muito estranha.
quando você para considerar que eles se parecem muito com as marcas de gado que podemos ver no mundo real, simbolizando uma vida inteira de conformidade e controle. Mas talvez seja justamente por isso que o mundo equestria é tão pacífico. Se os pôneis estão constantemente focados em seus cutie marks, é menos provável que questionem o que está acontecendo de verdade. Caramba, eu acho melhor a gente seguir em frente antes que os fanáticos por My Little Pony comecem a se pronunciar. Conspiração do Cabbage Patch. Quando se trata dos brinquedos mais vendidos do mundo, você pensaria que quanto mais fofo, melhor, né? Errado! Eu apresento os Cabbage Patch Kids. Apesar da aparência inquietante, as pessoas ficaram malucas por esses brinquedos estranhos quando foram lançados para o Natal, em 1983, com mais de 3 milhões de bonecos vendidos até o fim daquele ano. A popularidade dos bonecos era inegável, mas a pergunta é: por que fazer um brinquedo infantil que é tão feio assim? Bom, alguns fãs de brinquedos mais antigos acham que tem a resposta. Reza a lenda que no início dos anos 1980, o presidente Ronald Reagan temia que a guerra nuclear contra a União Soviética fosse inevitável. Os sobreviventes, se houvesse algum, com certeza seriam deformados pela exposição à radiação e transmitiriam isso para os filhos. Reagan supostamente encarregou os cientistas do governo a determinar como os humanos pós-apocalípticos iriam se parecer e de encontrar um jeito de preparar o público americano para essa aparência. Diz a história que esses cientistas expuseram pessoas de verdade a altos níveis de radiação e logo em seguida pegaram as amostras do DNA alterado para criar bebês. O resultado foram bebês com olhos pequenos e perolados, membros rechonchudos e dedos e pés indistinguíveis. O governo Reagan então contratou o Coleco Toys para fabricar bonecos baseados nesses bebês mutantes, com o objetivo de acostumar as crianças com seus futuros pós-nucleares. Se tudo isso soa muito ridículo para você, é porque deve ser. Enquanto a origem dessa teoria bombástica é incerta, dizem que veio de um funcionário descontente da Sears da Virgínia Ocidental, que detestava tanto os bonecos que inventou uma história fantástica para contar aos clientes. Outro grupo de teóricos sugere que a aparência rechonchuda dos Cabbage Patch Kids não tem nada a ver com mutações nucleares, mas sim com obesidade. Olha até onde eles chegaram. Essa versão selvagem sobre a origem dos bonecos afirma que a administração Reagan previu o aumento da obesidade e queria que a geração mais pesada do futuro achasse um ao outro atraente o bastante para continuar se reproduzindo. Ofensivo? Com certeza. Mas é mais crível do que a teoria dos mutantes nucleares? Eu vou deixar você decidir. Embora eu dê pontos para essas teorias por conseguir ligar um boneco infantil a uma conspiração governamental, o design dos Cabbage Patch Kids pode não ser tão secreto assim. A história oficial é que os bonecos foram criados em 1976 pelo estudante de arte Xavier Roberts, de 21 anos de idade, 5 anos antes do primeiro mandado de Reagan em 81, tornando sua participação no design do boneco praticamente impossível. Mas quer você acredite ou não nos rumores, uma coisa é certa. Quando se trata dos Cabbage Patch Kids, a única coisa que cresce mais rápido do que as vendas deles são as teorias eternas que surgem sobre suas origens. Hello Capiroto. Aparecendo pela primeira vez em uma carteira de moedas no Japão em 75, Hello Kitty acabou se tornando um ícone global. Mas e se eu dissesse que essa gatinha pode estar escondendo a origem mais perturbadora até agora? Você pode ter notado que a maioria das versões da Hello Kitty não tem boca, né? O que parece um pouco estranho, levando em conta que é mundialmente conhecida por espalhar a mensagem da amizade. No entanto, alguns fãs suspeitam que há algo incrivelmente sombrio por trás dessa expressão em branco. Reza a lenda que Hello Kitty foi criada por uma mulher chinesa que não tinha um nome, cuja filha de 14 anos estava com câncer de boca terminal. E para curar a doença de sua filha, a mãe fez um acordo com o diabo. Em troca de salvar a vida da filha, o diabo instruiu a mulher a criar um personagem de desenho animado atraente para crianças ao redor do mundo, com o intuito de iniciá-las no satanismo. É isso mesmo, você ouviu aqui primeiro. Hello Kitty é uma agente do diabo. Os defensores dessa teoria sugerem que Hello Kitty tem câncer de boca, o que a força ao silêncio e a faz uma manifestação da filha da mulher em forma de gato, enquanto suas orelhas pontudas representam os chifres do diabo. Se isso não for o bastante para te convencer, teóricos também descobriram que a palavra Kitty traduz-se como demônio em chinês, olha só. Então quer dizer que Hello Kitty significa olá demônio? Parece inacreditável, né? Bom, porque é mesmo. Mas é nessa tradução conveniente que a teoria começa a fazer sentido. Na verdade, não parece haver nenhuma tradução para a palavra Kitty, significando demônio, em nenhuma das principais variações do idioma chinês. E além disso, a Hello Kitty não é nem mesmo chinesa, e sim japonesa. E em japonês, a palavra demônio é Oni, que não soa nada como Kitty. Até a própria história não tem evidências concretas para apoiar isso, e parece ter originado de uma troca de e-mails em 2008.
A Sanrio, empresa que criou a Hello Kitty, explicou que a personagem não tem boca porque ela fala como coração. A expressão em branco facilita que a pessoa que olha para Hello Kitty projete seus próprios sentimentos nela, podendo ser interpretada como feliz ou triste junto com a pessoa. A única coisa plausível dessa teoria é que o fundador da Sanrio, Shintaro Tsuji, perdeu a sua mãe quando ainda era jovem, o que poderia ter inspirado algo nisso. Mas até mesmo isso é bem frágil, já que a lenda se refere especificamente a uma mãe que perdeu sua filha, e não um filho que perdeu sua mãe. No final, parece que os rumores assustadores sobre a Hello Kitty são apenas histórias assustadoras para subverter a reputação fofa da marca. Em outras palavras, não se pode mais ter coisas legais. Tickle Me Elmo. Na história da histeria do consumidor, poucos fenômenos rivalizam com a febre do Tickle Me Elmo de 1996. Se você era muito jovem para lembrar, o Tickle Me Elmo da Taiko era uma versão boneco do famoso personagem do Sesame Street, que vibrava quando abraçado. Lançado em julho de 1996, havia 400 mil Elmos na primeira remessa apenas, mas até o dia de ação de graças, todos os bonecos já estavam esgotados. O boneco risonho foi o brinquedo mais procurado na América desde os Cabbage Patch Kids. E muitos pais estavam dispostos a fazer qualquer coisa para garantir um para os seus pequenos. E eu digo qualquer coisa. Em dezembro, um funcionário do Walmart foi até hospitalizado, depois de ser atropelado por uma manada de 300 clientes correndo para pegar apenas um dos 48 bonecos restantes do estoque naquele dia. Mas a febre do Tickle Me Elmo não estava apenas causando danos físicos, porque existe uma teoria que não é tão engraçada, que sugere uma jogada mais calculada da fabricante Taiko. De acordo com alguns relatos especulativos, a Taiko, percebendo o potencial de um brinquedo de sucesso, reteve intencionalmente lotes adicionais do tão procurado boneco em depósitos secretos através do país. Esse suposto esquema foi projetado para criar uma escassez artificial, que gerasse uma grande demanda nos pais frenéticos que tentavam conseguir um boneco para seus filhos. É possível que depois de verem as consequências de suas ações, a Taiko tenha tentado abafar tudo, e assim, seu esquema de escassez artificial nunca foi realmente revelado ao público. Claro que não há evidências concretas para apoiar essa teoria maluca, mas não há dúvidas de que a escassez de Tickle Me Elmos poderia inspirar táticas de marketing nefastas no futuro, e isso com certeza não seria um mar de rosas. Care Bears. Criados para a American Greetings em 1981, os Care Bears se tornaram um símbolo global de amizade e infância. No entanto, alguns fãs acreditam que esses adoráveis ursos podem, na verdade, estar pregando práticas místicas de voodoo. Na religião voodoo, os crentes se comunicam com espíritos conhecidos como loas, cada um representado por símbolos chamados veves. A teoria voodoo dos Care Bears sugere que os famosos emblemas da barriga dos Care Bears são metáforas para os veves, com cada urso personificando um espírito voodoo. Uma conexão proposta entre o Love-A-Lot Bear e o Loa, Erzulie Frida. O emblema na barriga do Love-A-Lot com corações entrelaçados, simbolizando proximidade e lealdade no amor verdadeiro, é semelhante ao Veve de Erzulie Freda, que também representa o amor em um design de coração. Love-A-Lot e Erzulie são ambos fortemente associados à cor rosa, e também há uma teoria que os corações gêmeos de Love-A-Lot representam a dualidade de Erzulie Freda. Primeiro como o Loa do amor romântico e em segundo lugar como Erzulie Danto, o Loa do amor maternal. Alguns fãs também apontaram outra conexão estranha entre o emblema de Cupcake do Birthday Bear e o Veve do Baron Samedi, o espírito que une os mundos dos vivos e dos mortos. É possível que as faíscas do Veve de Baron Samedi possam espelhar a vela no emblema do Birthday Bear com a cobertura logo abaixo, enquanto a base representa o bolo. Além disso, os Care Bears frequentemente aparecem viajando por um navio mágico, que dizem fazer alusão à chegada histórica das práticas do voodoo nos Estados Unidos através de navios de escravos nos séculos 18 e 19. Caramba! E por fim, a semelhança entre Care Bears e Carrefour, uma comuna em Porto Príncipe, no Haiti, conhecida por sua ligação com o voodoo, coloca fogo na lenha. Mas apesar das evidências, será que é realmente possível que Care Bears sejam espíritos voodoo disfarçados? Embora essa teoria não seja tão clichê quanto um ursinho de pelúcia cheio de agulhas, a ideia de simbolismo do voodoo sendo inserido em um brinquedo infantil é uma teoria que tem suas falhas, não é mesmo? Embora o voodoo seja frequentemente associado à magia negra na cultura popular ocidental, na verdade ele promove uma vida pacífica e tem sido amplamente mal interpretado.
Além disso, as semelhanças entre os ursos e os espíritos do voodoo devem ser apenas coincidência, já que símbolos como corações são muito comuns. Portanto, a ideia dos Care Bears atuarem como espíritos voodoo tenha uma pitada de mistério, é mais provável que seja apenas um conto fantasioso criado pela imaginação colorida, em vez de ser tecido de veves do voodoo. Ok, sejamos realistas. A ideia de que os ursos carinhosos foram propositalmente desenhados para doutrinar crianças no voodooísmo é apenas insana. Mas não terminamos ainda com esses ursos, e as coisas vão ficar ainda piores. Outra teoria sugere que o comportamento aparentemente inocente dos ursos está mascarando uma verdade sombria. Nesse caso, os ursos carinhosos não são tão carinhosos no fim das contas, e sim predadores disfarçados, motivados a interagir com os seres humanos por uma razão nefasta. Escuta só, no universo dos ursos carinhosos, eles raramente são vistos comendo comida comum, o que levanta a questão como eles se sustentam. A ideia é que, em vez de consumir comida, eles se alimentam das emoções humanas para se manterem vivos. Sob a aparência de brinquedos, os ursos carinhosos saem dos limites do Care-a-Lot em busca de indivíduos vulneráveis, principalmente crianças, cujas almas estão prontas para serem devoradas. Como fazendeiros, nesta teoria, os ursos carinhosos saem por aí cultivando emoções que se adequam à sua dieta única, com o pretexto de prometer conforto e companhia às suas vítimas. Eles então se alimentam. Ok, isso é aterrorizante. Embora talvez o urso devorador de almas seja menos aterrorizante do que criaturas de pelagem mais fofa. A youtuber Sarah Likes Clothes postou esse tutorial assustador de fantasia de urso carinhoso em 2011. Eu acho que ela deveria ficar com as roupas. Tartarugas. Se você cresceu nos anos 80 ou 90, é provável que tenha passado algum tempo lendo, assistindo ou brincando de Tartarugas Ninja, com a orientação do sábio e benevolente Mestre Splinter. O principal objetivo das Tartarugas Ninja é manter Nova York segura do arqui-inimigo delas, o Shredder. Mas alguns fãs especulam que essa missão pode ser equivocada. No desenho de 87, no qual os brinquedos foram baseados, o Mestre Splinter era originalmente um ninja humano conhecido como Yamato Yoshi, que fugiu para Nova York após ser incriminado por um crime por seu rival de dojo, Oroku Saki, que depois tornou-se o Shredder. Depois de encontrar as tartarugas comuns em um esgoto, Splinter foi transformado em um rato pela mesma substância misteriosa que mutou as tartarugas. A partir daqui, ele tratou os 3 humanoides como seus filhos adotivos, atuando como mentor e cuidador delas. Mas por que ele faria isso? Bom, é possível que o afeto de Splinter pelas tartarugas seja puramente superficial, e sua verdadeira motivação seja usá-las como ferramentas para servir aos seus próprios interesses. À primeira vista, as ações de Splinter em relação às tartarugas parecem benevolentes, fornecendo comida, abrigo e treinamento em artes marciais. Mas considere isso. Nova York deve estar cheia de malfeitores que as tartarugas poderiam derrotar, mas o regime de treinamento de Splinter muitas vezes se concentra apenas em melhorar suas habilidades para lutar contra seu arqui-inimigo, o Shredder, e seus seguidores. Como única figura paterna que os 3 já conheceram, Splinter está perfeitamente posicionado para doutriná-las a acreditar que derrotar o Shredder deve ser o único objetivo delas. Há também evidências que sugerem que, fora da capacidade de derrotar o Shredder, Splinter não parece se importar muito com o bem-estar dos 3. Por um lado, enquanto esgotos escuros são os lares ideais para ratos, as tartarugas dependem de mais luz solar, o que obviamente não está muito disponível em um esgoto. Não só isso, mas parece que a dieta das tartarugas é composta apenas por pizza, o que implica que Splinter não tá nem aí para a nutrição delas, apesar do exigente regime de treinamento. A questão é, se eles conseguissem derrotar o Shredder de uma vez por todas, o que aconteceria com os 3? Será que Splinter abandonaria eles, deixando-os sem propósito, apenas com um vício em pizza para consolo antes de finalmente chegarem ao fim? Calabanga! Acho que não dá para confiar em ninguém mesmo, nem mesmo em ratos pequenos. Mente Coletiva Barbie. Apesar de ter sido estreada em 1959, não há como negar que ainda vivemos em um mundo da Barbie hoje em dia, não é mesmo? Mas para a criadora Ruth Handler, a Barbie não era apenas uma boneca, ela era família. Barbie foi nomeada em homenagem à filha de Ruth, Barbara, um detalhe muito doce e agradável. Mas essa doçura fica um pouco azeda quando você percebe que o interesse romântico de longa data da Barbie, o Ken, foi nomeado em homenagem ao próprio irmão da Barbara. Ruth? Isso é estranho. Mas as conexões familiares desconcertantes de Barbie vão muito além do romance dela e do Ken. Em 1995, Barbie nos apresentou a sua irmã mais nova, Kelly. Isso até que em 2011, Kelly foi silenciosamente substituída por uma boneca quase idêntica chamada Chelsea. Mas Kelly não foi a única. Ao longo dos anos, vários membros da família Barbie acabaram desaparecendo misteriosamente, incluindo seus irmãos gêmeos, Tucci e Todd. E o mais perturbador de todos,
Chrissy, a irmã bebê da Barbie. Tudo isso fez os fãs se perguntarem para onde foram esses irmãos fugazes e o que realmente está acontecendo com a família da Barbie. Bom, uma teoria pode explicar tudo isso, e tudo volta para a própria Barbie no fim das contas. Mas confie em mim, você vai começar a ver a Barbie de um jeito totalmente novo, de máscara caída. Então não saia daí. Para a Barbie ter tantas carreiras quanto ela teve, um impressionante total de 250 na última contagem, não existe maneira alguma dela ser apenas um único indivíduo. Então, um fã sugeriu que ela na verdade não é apenas uma pessoa, mas em vez disso, a boneca que conhecemos faz parte de uma mente coletiva descentralizada maior conhecida como Barbie. A teoria foi proposta pelo youtuber Ted Nevision, e embora a ideia de Ted tenha sido inspirada pelos filmes da Barbie, ou BCU, se você preferir, ela ainda é aplicável à linha de bonecas. Ted sugere que as 3 irmãs de Barbie, Kelly, Stacy e Skipper, representam diferentes partes de um ciclo evolutivo para se transformar em uma Barbie plenamente formada em mente coletiva. E a cada estágio do ciclo, as bonecas aprendem novas habilidades e quando seu treinamento é concluído, passam para o próximo estágio. Ok, mas o que tudo isso tem a ver com os desaparecimentos? Bom, dizem que a Barbie percebeu que Kelly estava tendo dificuldades para avançar em seu treinamento, e para sustentar a expansão da mente coletiva da Barbie, começou a extinção de todas as Kellys, substituindo elas pelas melhores e atualizadas Chelseas. O exorcismo de Kelly da mente coletiva também pode explicar os desaparecimentos dos outros, frequentemente esquecidos irmãos da Barbie, que também não atenderam aos requisitos. Além disso, quando Chelsea foi lançada, a fabricante da Barbie, Mattel, confirmou que Kelly e Chelsea são a mesma personagem, provando que Chelsea realmente substituiu a Kelly. Só que isso não é tudo. Veja bem, na Europa, Kelly nunca existiu. Mas uma versão idêntica à irmã mais nova de Barbie, chamada Shelley, existia. Nunca houve uma explicação oficial da Mattel sobre o motivo de Kelly ser conhecida como Shelley na Europa, mas muitos fãs concordam que isso foi porque outra marca de brinquedo já possuía o nome, e por isso não foi possível usá-lo. Em resposta, a Mattel renomeou tanto as versões Kelly quanto Shelley da irmã mais nova de Barbie para Chelsea, para que ela pudesse ser conhecida mundialmente por um único nome. Então acho que a verdade pode ser menos sobre a mente coletiva, e mais sobre a Mattel voltada para o dinheiro que está por trás desses membros da família. Quem diria? Mas todos esses membros desaparecidos não devem estar ajudando muito na campanha presidencial sem fim da Barbie. Esses esqueletos são muito grandes no armário dela. Ah, e lembra quando ela decidiu tatuar o nome do Ken nas costas? Barbie, ele é o seu irmão. Beanie Mania. Se você viveu nos anos 90, deve saber o impacto que os Beanie Babies tiveram nas crianças e adultos. Mas esse próximo rumor perturbador sugere que esses pequenos ursinhos têm um segredo muito estranho, que estava escondido bem dentro deles, durante todo esse tempo. Você deve ter percebido que em vez do tradicional enchimento macio encontrado na maioria dos brinquedos de pelúcia, os Beanie Babies são preenchidos com pequenas pelotas. Mas em 2014 foi divulgada a história de que as pelotas dentro dos Beanie Babies eram na verdade ovos de aranhas marrom reclusa, uma espécie venenosa, conhecida por sua mordida. O artigo afirmava que o fabricante Ty Inc. havia admitido ter preenchido os Beanie Babies com mais de 6.000 ovos cada um quando os brinquedos foram produzidos nos anos 90. Colecionadores foram alertados a ficar atentos aos sinais de emergência de aracnídeos, sons de pelos sendo rasgados, patas peludas saindo, sabe, esse tipo de coisa. Mas parece que a mentira realmente tem pernas curtas, sejam de aranhas ou de qualquer outra espécie. Por um lado, as aranhas marrom reclusa não podem permanecer dormentes dentro de seus ovos por décadas. Elas geralmente eclodem dentro de um mês. E além disso, descobriu-se que a teoria nunca foi realmente pensada para ser levada a sério. O artigo viral detalhando o surto de aranhas marrom reclusa nos Beanie foi do Clickhole, um site de notícias satíricas, que posta jornalismo de paródia. Na verdade, ovos de aranha nunca foram usados para preencher Beanie Babies. Em vez disso, foram usados Nurdles, um tipo de pérola de plástico polietileno, ou feijões, em inglês bean. Beanie Babies. Mesmo assim, só o pensamento desses amiguinhos fofinhos da minha infância sendo lar de milhares de criaturas rastejantes é o bastante para desfazer qualquer nostalgia restante em mim. Elfo na prateleira da NSA. O livro Elf on the Shelf: A Christmas Tradition é um livro infantil publicado em 2005 que conta a história de um grupo de elfos do Papai Noel que se escondem nas casas para ficar observando as crianças para ver se são boas ou más. Durante a noite, os elfos voam de volta para o Polo Norte e depois voltam pela manhã para brincar de esconde-esconde, onde as crianças procuram seu elfo em um lugar diferente a cada dia. Cada um dos livros vem com um brinquedo de elfo e incentiva pais e filhos a brincarem na vida real. No geral, é divertido para toda a família, né? Errado.
Em 2014, circularam relatos de que o agora super popular brinquedo Elf on the Shelf, na verdade, é um dispositivo de coleta de inteligência inventado pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, ou NSA. Parece que o segredo foi revelado pelo ex-contratado da NSA, chamado Edward Snowden, como parte de sua campanha de denúncia, iniciada em 2013. Embora a ideia de que a NSA tenha agentes disfarçados de Papai Noel em nossas casas seja bastante para arruinar o Natal, não se preocupe. A chocante confissão de Snowden apareceu primeiro no Duffel Blog, um site de notícias satíricas especializado em histórias militares de paródia. Embora o Elf on the Shelf não seja realmente um espião da NSA, alguns acreditam que o brinquedo está condicionando crianças a aceitar mais facilmente um estado de vigilância. Muitos apontaram que o Elf on the Shelf encoraja crianças a se acostumarem com o monitoramento constante, enquanto tentam manter o melhor comportamento possível, porque, você sabe, elas estão sendo observadas. Então, quando os pais trazem o Elf on the Shelf para casa, eles sem querer estão preparando uma geração de crianças com medo do Papai Noel para aceitar cegamente formas cada vez mais invasivas de vigilância. Ou, em outras palavras, o Papai Noel é o governo. E todos os seus sonhos e os sonhos dos seus filhos morreram. Mas se você quiser alguma coisinha para pensar na próxima vez que ver um feliz elfo na prateleira, eu tenho o remédio certo. Mas e aí, qual dessas teorias de brinquedo fez o seu eu criança virar na cova? E você tem outras teorias sobre seus brinquedos favoritos? Diz aqui nos comentários abaixo. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.